Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer a você uma reflexão da Palavra de Deus. Nós falamos nas reflexões anteriores sobre as 3 ações de Deus após a queda do homem. E a primeira ação de Deus foi procurar o homem. A segunda ação de Deus foi falar com o homem. E a terceira foi dar o castigo, tanto para a serpente quanto para a mulher e também para o homem. Hoje nós vamos falar sobre a quarta ação de Deus após a ação da serpente. E a quarta ação de Deus foi expulsar o homem do jardim do Éden. Isto vai estar registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 22. E o texto lá vai dizer que então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eu quero fazer uma pergunta, para que você possa entender melhor a reflexão, que quando nós estamos diante de uma pergunta, é mais fácil nós refletirmos para encontrar uma resposta, e essa resposta normalmente nos ajuda a entender, e não só entender, mas gravar também aquilo que nós estamos aprendendo. Daí a pergunta é: será porque Deus expulsou o homem e a mulher do jardim? E uma das respostas é simples, porque o homem pecou, traiu Deus, e na condição de pecador não poderia mais permanecer no jardim. Quando o texto, lá no verso 23, fala que Deus expulsou o homem do jardim, esta palavra expulsou no hebraico é a palavra shalach. E esta palavra shalach, ela significa mandar embora ou mandar para fora. Talvez você possa até entender melhor eu dando um exemplo. Vou pegar um exemplo bem simples, mas imagine aí uma pessoa que trabalha em um lugar que ele ama trabalhar naquele lugar, ele gosta muito de fazer aquilo que ele faz. E não só isso, ele recebe um excelente salário pelo trabalho que faz, e não em um horário tão extenso, puxado, mas um horário pequeno até. Uma maravilha um trabalho desta maneira. Mas ali naquela empresa tem regras, e algumas regras, quando são violadas, o funcionário é passivo de demissão, e é o passível de demissão. E aí, neste caso, então esse funcionário que está todo feliz trabalhando naquele lugar, de repente ele viola uma dessas regras. E aí então o patrão chama ele lá, o departamento pessoal de recursos humanos, e diz: olha, você vai ser mandado embora, você está demitido e você nem precisa cumprir aviso, você está demitido de agora em diante. Então a pessoa recebe aquilo com uma dor no coração. Eu acho que ele até pensa: por que eu fui fazer aquilo? Por que eu não pensei antes de fazer? E a pessoa pode entrar até em uma crise. Eu trabalhei como contador e também como encarregado de departamento de recursos humanos e administrador, e algumas vezes eu precisei chamar pessoas que tinham violado regras da empresa, e foi preciso dispensar aquela pessoa. A gente faz isso com dor no coração, mas era a regra, precisava seguir aquilo. E algumas vezes alguns funcionários até pediram: olha, mas você não pode deixar eu continuar, eu preciso desse trabalho, dá uma chance, mas a segunda regra da empresa não poderia, para que ele servisse de exemplo também para que outros não cometessem o mesmo tipo de erro. Então Adão, numa proporção bem diferente dessa que eu estou dando no exemplo, ele sofre então esta punição de Deus, além das outras que já citei na reflexão anterior, é que ele perde o direito de viver naquele jardim. Após ele pecar,
Deus o manda embora. Mas o motivo pelo qual Deus expulsou o homem do jardim está relatado nos versos 22 e 23 do capítulo 3 de Gênesis. Se nós pegarmos ali a parte B do verso 22, Deus está dizendo, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. É importante pensarmos nesta fala de Deus sobre a possibilidade do homem comer da árvore da vida e viver para sempre. E é por isso que Deus o expulsa do jardim, segundo este texto. Alguém poderia dizer, então Deus não queria que o homem vivesse mais para sempre? Há duas respostas, pelo menos esta indagação. A primeira é que Deus já havia alertado o homem que se ele comesse, ele iria morrer. Que Deus está fazendo justiça às regras estabelecidas. Eu falei sobre isso também em uma dessas reflexões anteriores, de que Deus não pode negar a si mesmo. O que ele diz, ele cumpre. Então aqui está sendo aplicada a justiça de Deus, pela qual ele pune o homem pelo seu pecado. E ele o expulsa, e impedindo que ele coma do fruto da árvore da vida, com o fim de não morrer. O homem não poderia comer do fruto da vida no estado de pecado. Era como se passasse a viver na condição que Satanás vive, ou seja, de viver toda a eternidade sem ter a possibilidade da regeneração e redenção. O plano de Deus é que o homem seja tratado, para depois habitar com ele eternamente livre da condenação. Eu vou citar um exemplo para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, e quando a pessoa é contaminada pelo vírus, ela precisa ficar isolada em quarentena, e somente depois de ser curada é que ela volta ao convívio das pessoas. Caso contrário, ela estando contaminada, ela continua isolada, ela não pode voltar ao convívio. O homem contaminado não pode viver no jardim de Deus, em um lugar santo, em um lugar especial. Não é permitido que este homem viva no jardim de Deus, ele tendo pecado e não tendo sido, então, regenerado por Deus, onde ele reconhece o pecado, ele se arrepende e ele toma a decisão de mudar de vida, de atitude. O homem precisa passar por uma transformação para viver no jardim de Deus. É preciso o homem morrer e nascer de novo com um corpo glorioso, regenerado, incorruptível e imortal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, ele trata ali sobre a ressurreição, e ele falando sobre a ressurreição, no verso 53 deste capítulo, ele diz o seguinte, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Ele continua, este corpo só será transformado se passarmos pelo processo de um novo nascimento. A ideia que ele passa não está desta maneira ali no texto, mas esse corpo ele será transformado quando nós, então, temos a consciência de que nós falhamos e nós, então, procuramos ter uma vida voltada para Deus, em servir a Deus, a viver para Deus, e abandonando as práticas deste mundo. É preciso experimentar neste novo nascimento. Jesus, quando estava conversando um dia com um dos principais dos judeus, o príncipe dos judeus, um homem importante da época, chamado Nicodemos, ele vai visitar Jesus à noite, ele estava com vergonha de visitar Jesus durante o dia. Jesus, um homem tão simples, e ele um homem tão notável da época, então ele procura Jesus, e ele começa a elogiar Jesus, que ninguém poderia fazer sinais miraculosos como aqueles que Jesus estava fazendo, e Jesus logo corta esses elogios de Nicodemos, e Jesus diz, olha, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Daí Nicodemos não estava tendo discernimento, não estava entendendo. Isso, como eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo sendo velho? E Jesus responde novamente, falando da mesma maneira, um pouco, mudou algumas palavras, mas ele diz assim, o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para isto, é preciso, para que a pessoa consiga entrar no reino de Deus, nesse jardim que Deus tem preparado para os salvos. É preciso nascer de novo, ter uma vida transformada por Jesus, para herdar a vida eterna com corpo santo, incorruptível e imortal. Nós precisamos experimentar este novo nascimento, deixar a velha criatura e assim um dia nós teremos um corpo imortal, um corpo incorruptível. E Paulo, ele trata isso, ele diz assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem, a morte está destruída, a vitória é completa. Ou seja, quando nós estivermos neste novo corpo imortal, este corpo incorruptível, este corpo glorificado, então não vai existir mais morte. A morte será destruída definitivamente e a vitória será completa, porque o homem voltará a habitar em um lugar maravilhoso que Deus preparou para cada um dos salvos. E Paulo, ele fala sobre esta ressurreição, que é assim que será com os mortos. O corpo que é semeado é um corpo perecível e ele ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Daí ele fala, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. Ele ainda fala, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ele está fazendo analogia aqui a Adão e Cristo. Então nós temos a imagem de Adão como homem terreno, mas teremos também a imagem do homem celestial, que é Jesus. Resumindo, o que o texto está dizendo é que este corpo contaminado, mortal, ele não herdará a vida eterna. Mas para que tenhamos direito ao corpo glorificado e imortal, precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos do sacrifício de Cristo para a nossa redenção. E aqui neste mundo, precisamos fazer a escolha a quem queremos servir, se ao pecado ou se a Deus. Isto é determinante para o nosso destino. Paulo, ele trata isso também lá em Romanos, no capítulo 6, onde ele fala, vocês escolhem de quem vocês querem ser servos, ou escravo. Vocês querem ser de Deus ou do pecado. Se for de Deus, é para a salvação, e se for para o pecado, é para a morte, é para a condenação eterna. Ele fala lá de justiça, porque Deus vai aplicar a justiça, e aqueles que então escolherem viver ou servir a Deus, eles vão receber a recompensa, que é voltar para o lugar que Deus preparou para os salvos. Deus, ele nos concede, pelo seu grande amor, a oportunidade de reconhecermos os nossos erros e mudarmos nossas atitudes para voltarmos para o jardim, também conhecido como paraíso, o lugar que Deus preparou para que os salvos vivam eternamente, com Ele, com Jesus e com todos aqueles que estão já esperando a vinda de Cristo. Nós temos um registro bíblico no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, e ali é uma revelação de Deus ao apóstolo João,
quando ele foi exilado, né, por causa de Cristo, de seguir a Cristo, ele foi levado para a ilha de Patmos, e ali ele é arrebatado, e Deus revela muitas coisas a ele, algumas ele não pôde escrever, mas essa Deus permitiu que ele escrevesse. E esta palavra, registrada em Apocalipse capítulo 2, verso 5, é um alerta, e que se encaixa muito bem na reflexão de hoje. Deus está dizendo assim, olha, lembre-se de onde caíste, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja bem que lá no final da Bíblia está novamente falando deste jardim, este paraíso aqui escrito no livro de Apocalipse se refere a jardim. Então o homem perde o direito de viver no jardim do Éden, mas Deus está dizendo, olha, aqueles que caíram, aqueles que estão caminhando no erro, vocês precisam arrepender e praticar as obras que praticava no princípio. Essas obras do princípio é quando a pessoa é regenerada e ela é transformada por Jesus e ela então procura viver uma vida santa. E ele está dizendo, olha, se você não é surdo, numa palavra mais dura, mas ele está dizendo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que é aquela árvore lá que Deus não queria mais que o homem comesse, e que está no paraíso de Deus. E eu peço a cada um de vocês neste momento que faça esta reflexão, porque Deus, ele não quis aniquilar o homem quando ele pecou. Ele apenas tirou do jardim para que o homem não comesse então do fruto desta árvore da vida e ele então continuasse vivendo da maneira que estava vivendo, mas ia se tornar, como eu disse no início, Satanás, porque não teria possibilidade de redenção. Então Deus, ele estabeleceu meios de sacrifício no passado, em que os homens falharam e eles não conseguiram, através do sacrifício de animais, alcançar a salvação. E Deus, então, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos trazer a salvação, o Cordeiro Santo, como diz João Batista, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vem para purificar os nossos pecados. E nós precisamos, então, olhar para nós mesmos, ver as nossas fraquezas, os nossos erros e correr para que este Cordeiro de Deus venha nos perdoar e assim nós termos no futuro, quando Cristo vier para buscar a igreja, ter a possibilidade de ter este corpo transformado para encontrarmos com Jesus nos ares. É assim que Paulo revela lá em Filipenses, melhor em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13. Ele diz que Jesus virá e com os anjos tocando trombeta, e aqueles que morreram com Cristo ou em Cristo, eles ressuscitarão primeiro para encontrar com Jesus nos ares. E aqueles que estiverem vivos serão transformados em um piscar de olhos, e assim subirão e viverão com Jesus eternamente. É para lá que eu quero ir, e sei que todos vocês que me ouvem querem ir para lá também. E eu vou orar para que Deus nos dê força, discernimento e sabedoria para caminharmos em direção a este jardim que Deus tem preparado para cada um de nós. Senhor, eu te agradeço por este momento que pude levar a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, que elas não venham perder o direito, a oportunidade de viver em um jardim muito melhor do que aquele jardim do Éden. Porque ali, ó Deus, o homem viveu apenas por um pouco de tempo, ainda que Adão tenha vivido tanto tempo na sua vida. Mas nós sabemos, ó Deus, pelo relato bíblico, que ele viveu quase toda a sua vida fora do jardim, porque ele foi expulso porque pecou. Ó Deus, ajude para que cada pessoa tenha uma vida restaurada e ela possa viver com o Senhor uma vida plena, uma vida de vitória neste mundo
e que ela possa, Deus, viver então uma vida triunfante e uma vida, Deus, que depois no futuro seja uma vida de vitória, onde vai viver e reinar eternamente com o Senhor no local que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe a todos, Pai. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria sempre estar com você e eu peço que você compartilhe esta mensagem porque vai ajudar outras pessoas a encontrar o caminho que vai conduzir elas à salvação, e eu sei que você vai receber de Deus também a recompensa por ter ajudado uma pessoa perdida a encontrar o caminho. Que Deus abençoe grandemente, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.